Hoje nós vamos falar sobre ciência, filosofia, instrumentos científicos e o universo. Portanto, não deixe para depois. Clique agora, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilha. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre filosofia e ciência, ou ciência e filosofia, né? O homem sempre tentou explicar a natureza do mundo através da sua razão ou dos mitos. A filosofia nasce dessa tentativa de explicar o mundo, né? E a filosofia ela vai fazer essa explicação do mundo de modo racional. Um dos elementos que sempre chamou a nossa atenção foi o céu. Um dos primeiros mitos ou as primeiras explicações que nós tentávamos dar era para a explicação de como o céu funciona, como está colocado, né? Essas estrelas e os astros estão colocadas lá para nós e como elas funcionam. A concepção aristotélica, que perdurou, né, desde o século II a.C. até mais ou menos o século XVII, ela pregava a ideia de um universo que fosse geocêntrico e que, a partir da Terra, o universo se desenvolvia. Só que esse universo era finito. Essa concepção vai mudar a partir do século XVII, com o pensamento copernicano e as explicações científicas e experimentais de Galileu. É a partir do século XVII que a gente tem a ciência experimental. E com isso nós vamos passar a observar essa ciência. E percebemos que existem 4 coisas que vão interferir na produção científica. São elas: o ponto de vista, o limite do sujeito, o limite do conceito e também do instrumento. Hoje nós vamos nos ater ao limite do instrumento. A NASA lançou no final de 2021 o telescópio espacial James Webb, uma mudança, um avanço com relação à observação espacial. Quem é que o James Webb, entre aspas, substituiu? Ele veio a substituir o nosso amigo telescópio e bastante famoso telescópio Hubble. O telescópio Hubble, né, é esse que está mais à nossa direita, né, que é este aqui. Vejam que essa foto ela é um comparativo, né, entre o James Webb e o telescópio Hubble, né, em seu tamanho normal e uma escala em relação aos indivíduos, entre as pessoas. Então esse é o tamanho aproximado aí de como esses telescópios estão aparecendo para nós. Certo? Mas quais são as grandes diferenças e por que nós estamos falando disso? Porque nós vamos falar do limite do instrumento. O limite do instrumento pode favorecer ou dificultar a nossa observação e a nossa produção científica. Bom, vamos lá então. A primeira diferença que a gente vê é no modo como são feitas as imagens do James Webb em relação ao Hubble. O Hubble ele era composto por um espelho primário. Esse espelho primário foi substituído, né? Houve substituições durante o tempo de trabalho do Hubble, que começa lá em 1990. Ele houve 2 upgrades, 2 modificações, né? E que favoreceram a observação. O James Webb ele trabalha com um conjunto de espelhos hexagonais, né, no seu espelho principal, e vejam o tamanho, né, aquilo que o Hubble observava em alguns dias passou a ser observado em algumas horas, porque a amplitude o campo de visão do James Webb é muito maior, né? Também próprios sites por aí vocês podem encontrar, né, a diferença entre a observação, né, o alcance dos instrumentos. Por que nós estamos falando disso? Porque em 1990 nós utilizávamos aqueles observatórios de underground, né, de observatórios baseados na Terra. E essa observação era limitada por alguns aspectos, como, por exemplo, o tamanho, o diâmetro das lentes e a interferência da própria atmosfera e da claridade, que é difusa na atmosfera. Em 95, quando o Hubble começou a operar, ele trabalhava com campo profundo. Uma das imagens mais belas do Hubble, né, dessa década de 90, é uma foto em que aparecem mais de 10 mil galáxias, né, uma foto bastante conhecida. Quando ele passou o primeiro upgrade, uma correção na lente do Hubble, que eles diziam que o Hubble estava míope, essa distância, né, passou a ser maior. Então a gente tinha aí uma observação de 1,5 bilhões de anos-luz, ou seja, luz que viajava a 1 bilhão de anos, a gente passou a observar até 800 milhões.
Então, galáxias mais distantes passaram a ser observadas. Em 2010, quando houve uma segunda correção das lentes do Hubble, nós passamos a observar o campo ultraprofundo, que chega a 480 milhões de anos. Mas isso não chega nem perto daquilo que o James Webb acabou capturando. O James Webb acabou capturando essa semana uma galáxia com 13 bilhões de anos. Né? Então é logo alguns milhões de anos após a expansão aí do Big Bang, onde se calcula ser a expansão do Big Bang. Além disso, o James Webb ele trouxe uma nova perspectiva. Como eu disse para vocês, o James Webb ele tem um conjunto de lentes diferentes do que o conjunto de lentes do Hubble. E o que isso causa? Isso causa um impacto no modo como a gente percebe as coisas. Exemplo, essa primeira foto foi tirada pelo Hubble. O Hubble trabalha com um conjunto de luz visível, ou seja, que está dentro do espectro visível do nosso olhar. Ele é sobreposto e as imagens são passadas por um tratamento no qual um conjunto de marcadores técnicos, eu não lembro direito e também não é o foco aqui do vídeo, mas ele trabalha com um conjunto de mescla de imagens que trabalham o azul, que é o espectro de luz radiada pelo oxigênio, vermelho do enxofre e a outra eu não lembro agora, acho que é verde, é amarelo, que é de um outro marcador, que é o hidrogênio, se não me engano. E aí elas são sobrepostas e elas aparecem estas imagens. Já o telescópio James Webb, ele vai trabalhar com elementos de luz infravermelha, ou seja, são um espectro de luz em que ele é mais longo, ele é mais perdurável, por isso até ele consegue captar imagens mais antigas, porque o espectro de luz acaba se permanecendo, ele é como se fosse esticado e esse espectro de luz acaba chegando para nós, um pouco deformado para o espectro vermelho, mas ainda visível. Né? Então, essas imagens, elas são do mesmo objeto luminoso, do mesmo objeto no céu, mas vista por duas perspectivas diferentes, por dois filtros diferentes. O primeiro do Hubble, de aspecto visível, e o do James Webb, a partir do espectro de luz infravermelho. Observem nessa imagem agora que há uma montagem, é claro, né, uma contraposição entre o modo como o Hubble percebe o objeto, veja que ele está muito próximo do nosso campo de visão, do modo como a gente enxerga as coisas, né, uma cor amarelada, azulada, avermelhada, e o James Webb ele capta elementos em que a luz infravermelha, ou seja, o calor chega para nós, né? E ele consegue perceber, então, elementos que nessa foto não estariam visíveis. Por exemplo, a luz refletida pela poeira estelar, pela poeira que está próxima aí aos elementos, né, mais próxima à estrela. Outra foto mostra o mesmo campo pelas duas perspectivas. Reparem que o brilho do James Webb ele é mais intenso, porque a quantidade de luz que chega, a luz infravermelha chega a mais, e por isso ele consegue uma maior detalhamento, né? um maior detalhe das estrelas, dos objetos. Além disso, essa é a famosa nebulosa cabeça de cavalo, né? Ela é uma nebulosa bastante conhecida, uma das imagens mais bonitas que o Hubble conseguiu captar. Ele capta com elementos de luz visível, e aí há uma contraposição dessas imagens nos mostrando essa belezura, essa imagem belíssima. No lado de cá, nós temos a imagem do James Webb, que não deixa de ser bonita. Percebam a quantidade imensa de estrelas, de pontos brilhantes. Todos esses pontos brilhantes, em boa parte, não são visíveis no campo dessa fotografia do Hubble. Mais uma vez, por quê? Porque o modo como o James Webb capta a luz captada pelo James Webb é diferente da luz captada pelo Hubble. E por isso nós observamos esta imagem captada pelo James Webb com uma outra perspectiva, né? A gente tem a possibilidade de criar um novo ponto de vista em relação a esse instrumento.
Por isso, o uso de instrumentos na produção científica traz rigor e amplia a observação dos objetos. Qualquer alteração nos objetos científicos vai acarretar em algum tipo de mudança no modo como se interpreta a natureza. Por isso, é muito importante que a gente entenda o funcionamento da ciência e dos instrumentos para que a gente possa perceber os limites e os avanços que a ciência pode trazer. Não só no ponto de vista da explicação, direta dos objetos, mas também do ponto de vista como o homem se enxerga no universo. Por hoje é só. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativa o sininho, clica aí no like e fortalece o nosso canal. Valeu, galerinha! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o universo. Pessoal, agora nós vamos falar sobre ciência, filosofia, universo e instrumentos científicos. Deixa seu like, não deixa para depois.